Olá pessoal, aqui é a Diana e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá de Dezembro. Neste episódio eu vou falar de inveja no meio literário. Vou deixar exemplos, alguns concretos. Vou ser basicamente cancelada novamente porque é isto mesmo que acontece. Eu tenho andado durante estes últimos episódios a falar sobre coisas tristes e feias no mercado editorial e sei que não falei concretamente de inveja, se bem que de forma indireta eu falei deste pecado capital. Meu Deus, eu tenho alguns tópicos aqui que vão ser polémicos. Como sabem, eu não faço um roteiro, um guião ao pormenor. Eu tenho tópicos, uma pequena escaleta sobre o que irei falar e pronto, é basicamente só isto. E a única coisa que eu faço é que o coloco já por ordem para não me perder no meio do meu áudio. E isto que eu tenho aqui é algo bem polémico. Eu sei que há pessoal que me inveja por ter a capacidade de falar coisas destas, porque é verdade, mas é uma verdade que não deve ser falada. Mas eu falo porque sinto que tem que se mostrar estas coisas. A literatura não é um mar de rosas. Pode-se começar num mar de rosas, caso escreva fanfics, ou seja, na internet. Mas depressa, se quisermos ir além, vamos perceber que há coisas mais complicadas aqui. Que existe o lado cruel, o lado triste, o lado em que sabemos que existe uma escada que temos que subir, não é? De alguma forma, para podermos ter sucesso na nossa vida profissional. No caso, a literatura, não é? E essa escada está a ser ocupada por muitas pessoas e algumas dessas pessoas usam coisas completamente surreais para passarem por cima de outras e até pisarem nos pés de outras pessoas para subirem mais depressa os degraus dessa escada. E esta escada existe em qualquer trabalho, em qualquer mundo profissional. Não é só na literatura que isto acontece. A literatura não é só republicar o que acontece em outros mundos. Também existe esta escada nos bastidores. Lembro-me agora do livro do Alexandre Dumas, chamado de A Tulipa Negra. O Brasil com certeza já leu este livro. Fala de um vizinho invejoso que resolve roubar o sonho de um produtor de tulipas, de criar uma nova espécie. E para isso ele incrimina-o, levanta falsos testemunhos, faz o homem ser preso, enfim, faz uma série de coisas para que o homem não consiga concretizar o seu sonho. Além deste, também temos como exemplos o Primo Basílio, dessa de Queiroz, por exemplo, ou até mesmo os Lusíadas de Camões. Mas isto é ficção. Nos bastidores da literatura temos também a realidade. O sentimento da inveja é algo comum em qualquer lugar, em qualquer mundo. A pessoa às vezes não deseja mal ao outro, mas apenas quer ser melhor do que ele. É um desenvolvimento pessoal, talvez, para quem acredita nisso. Mas eu vou trazer exemplos que vi acontecer na literatura. Mas para que isto não se torne um episódio do podcast Plantão da Treta, não é? Eu darei algumas dicas no fim sobre como não ser um autor invejoso. E como também não ser afetado pela inveja. Mas antes disso, vamos aos exemplos concretos. Começando por aqueles autores que dizem ao achar ou pensam que os escritores independentes não são escritores. A razão é porque eles não tiveram de ser avaliados, entre aspas, por uma editora. Primeiro, existem editoras que simplesmente não avaliam obras. Só querem é o dinheiro e depois lançam X exemplares para o mercado. São aquelas chamadas de editoras vanity. Agora, ainda casos concretos. Temos escritores de várias editoras a competirem entre si e a invejarem-se mutuamente. Porquê? Perguntou a vocês. Numa editora houve uma impressão de 1000 exemplares e o escritor vendeu tudo. E na outra houve uma impressão de 3000 e o outro escritor vendeu tudo. Ou seja, mais livros vendidos, mais inveja. Além disso, houve uma conversa em que um dos escritores falou que a editora pagou X pelos direitos de autor, direitos autorais no Brasil. Talvez até tivesse havido um adiantamento. Se calhar a editora até ajudou na divulgação, talvez melhor do que a outra. Se calhar houve outra conversa em que um escritor enviou a obra para todas as editoras e recebeu várias respostas. O outro fez o mesmo e não recebeu resposta nenhuma de nenhuma editora tradicional.
O engraçado aqui no envio para todas as editoras é que é falso. Totalmente falso. Primeiro, não é aconselhável enviar a obra para todas as editoras. É necessário o autor fazer a sua pesquisa antes de sair por aí a enviar para tudo quanto é editora. É necessário pesquisar na internet, visitar livrarias ou bibliotecas e preparar depois a lista das editoras que publicam o mesmo género literário. E eu não vou me especificar neste caso porque é óbvio, não é? Há editoras que simplesmente não lançam livros de, sei lá, poesia ou ficção científica ou romance policial. E vocês têm que fazer esta pesquisa. Depois, no próprio site da editora, o escritor tem que saber qual é o método de avaliação das obras enviadas. Algumas editoras preferem a sinopse, outras preferem a obra completa, mas talvez num formato específico, e outras até pedem currículo, o tal CV, né? Portanto, sair por aí a mandar para tudo quanto é editora é um erro. Pior do que isso é dizer que teve resposta de várias e algumas não eram editoras Vanity. Até porque, meu Deus, que tipo de editora tradicional responde a um escritor Zé Ninguém, não é? São raras, ok? É uma no milhão, se calhar. Outra coisa sobre inveja entre escritores independentes e escritores que lançam um livro por editora. A parte da divulgação. Os que lançaram um livro em editora falam muito dos outros que têm que fazer a sua própria divulgação. Porém, tenho que dizer que às vezes o livro com chancela de editora só dá nome. Porque a divulgação muitas vezes não é a editora que o faz. Principalmente se for uma editora Vanity. O único problema de um autor independente, ou seja, de um livro, de uma edição de autor, é que as distribuidoras de livros quase nunca aceitam distribuir este tipo de obras. Ou seja, o escritor está sozinho a contactar com as livrarias e a receber vários nãos, principalmente se quiser o livro como novidade da livraria, mas há mais de, sei lá, 50 e tal novidades de livros com chancela de editoras a competir por um espaço limitado nas prateleiras. Portanto, não é só porque é uma edição de autor que vai se pôr à frente de editoras grandes, principalmente editoras tradicionais. Ou seja, sem editora não há distribuição, portanto, o próprio escritor terá que procurar leitores e compradores para o livro. Mas, para o escritor que lançou o livro por editora, terá sempre o problema de divulgar. Não vamos ser falsos, ok? Aqui não vamos ser falsos, ou melhor, o autor que não se acha arrogante. É basicamente isto. A distribuição pode até acontecer, mas talvez seja deficiente. Portanto, até na parte de distribuição, se o escritor não falar com a editora, o livro não vai estar nas prateleiras de coisa nenhuma. Atenção, depende da editora, ok? Mas de forma geral, se for uma editora Vanity, é isto que acontece. Pelo menos é uma distribuição deficiente. Outra coisa que acontece muito é a inveja entre escritores independentes. Se algum escritor é independente e tem um colega também, autor independente, acontece que ele pode gostar de dizer que os livros dele se vendem bem porque é ótimo em marketing e em vender o peixe, entre aspas. Causa inveja, mas ele também tem inveja, porque houve o colega a dizer que vende 100 livros por mês, e isto é um número. Ok, isto não é um número real, ok? 100 livros por mês. Mas sim, também pode acontecer o colega dizer que vende 100 livros por mês, mas calhar ser mentira, ok? E a inveja tramada. Já dizem os nossos avós, não é? Mas também acontece com os escritores da mesma editora. Algum escritor que lançou o livro na editora X e tem colega da mesma editora também gosta muito de dizer que está melhor do que ele porque o seu livro está na primeira página do site da editora. O irónico é que o outro vende mais do que ele. E o mais engraçado da inveja é quando ela é ultrapassada, porque para quem não sabe, há uma linha não muito ténue que divide literatura das restantes artes. E vai parar para leitores beta, para críticas, para resenhistas, para designers. E acho que só, pelo que eu sei. Falando concretamente dos designers, eles são muitas vezes puxados pelos braços como se fossem os bonecos de trapos. Se forem bons, são constantemente chamados pelos autores. Se algum colega tem uma capa do designer X, o escritor vai chamá-lo porque achou a capa incrível. Tanto que chega à inveja, não é? Mas o pior não é escritor com escritor. É quando é escritor barra designer. Sendo mais específica, se eles forem apenas designers e não escritores, a coisa ainda é boa. Mas caso contrário, são vistos de lado.
Alguns designers costumam ser escritores de fantasia e de ficção científica, na maior parte dele. Assim, a maior parte é mais escritor de ficção científica e de fantasia, alta ou baixa fantasia. E o trabalho deles como designers acaba por ser prejudicado por certos autores, principalmente se eles também escreverem o mesmo género literário. São vistos de lado por serem também escritores e muitos pensam que o designer vai copiar algo do trabalho deles. Ou seja, além de inveja, também já começam com rivalidade. E a inveja vem quando acham que as capas das obras deles são semelhantes às suas. Mas pode ser semelhante. O design é igual, portanto, mesmo que digam que é semelhante, o designer é o mesmo, portanto, vocês não vão ser acusados de plágio por uma coisa quando o designer é a mesma pessoa, sabem? Quando é a mesma pessoa, não há como ter plágio, não é? Porque ninguém está a copiar nada, é o próprio designer a fazer o seu próprio trabalho. Portanto, vocês não vão ter problema nenhum em questão de plágio. Isto só para relembrar as pessoas que gostam muito de dizer que o livro daquele escritor ali que também é designer, que também foi o meu designer, tem uma capa muito parecida com a minha. Opá, paciência! O designer é o mesmo, portanto, seria seria um maior problema se o designer fosse diferente, fosse outro. E sendo outro, aí já é plágio. Mas sendo o mesmo, ok, é a mesma pessoa. Vão reclamar do quê? Outros problemas em que estes designers se envolvem no mundo da literatura são situações de plágio, exatamente o que eu falei ainda há pouco. Temos em alguns grupos de escritores aqueles e aquelas que criticam a capa de um livro ou tentam achar semelhanças para gritarem que é plágio de alguma coisa deles. Se a capa é feita por algum designer, é ele quem vai responder por essa acusação. Portanto, acaba por não ser algo bonito se o autor quer criticar um outro autor por inveja e não necessariamente querer criticar quem fez a capa. Vocês vão acabar em trabalhos com essa inveja toda. Já os leitores beta, coitadinhos, esperemos que eles sejam apenas leitores e não escritores. Se forem apenas leitores, tudo certo. Se forem escritores, também lá vem a desconfiança de serem possíveis plagiadores. Mas também existe o inverso. Muitas vezes, por uma pessoa ser escritora, outros escritores pensam que ela é também leitora beta e então querem que ela leia e critique. Muitas vezes a pessoa que escreve não tem um dom de ler as histórias dos outros, ou ainda de criticar. É leitor, mas não faz críticas. Critica como leitor, se for. E esta treta do escrever e não ler já foi falado num episódio do Plantão da Treta, não vou me alongar aqui. Mas não como leitora beta. Até mesmo quem é escritor e leitor beta tem que saber diferenciar as duas coisas, porque as duas juntas não só vai dar problema para quem pretende usufruir dos seus serviços como leitor beta, como para a própria pessoa. Quando a pessoa une as duas coisas, está sujeita a ser vítima da raiva por parte de algum autor e as suas próprias histórias a serem culpadas, entre aspas, pelo trabalho de leitor beta que o seu autor tem. Tem que existir um certo cuidado nisso. Eu, na verdade, nem sei por que razão estou a falar isto. Talvez o facto de ter ganho a fama de ser uma pessoa cruel tivesse vindo dos meus tempos como leitora beta, em que criticava fanfics e originais do blogger. Mas pelo menos acho que sempre soube dividir eu como autora e eu como leitora beta. Acho que isso ajuda e impede sentimentos de ódio. O problema é realmente quando um escritor não é leitor beta, mas é solicitado para trabalhar como beta, quando não o é, e ainda ser acusado de fazer más críticas e ser julgado nas redes sociais e queimado, entre aspas, em, como se costuma dizer, plena praça pública, ou seja, Facebook e restantes redes sociais. Também há aqueles leitores beta que invejam outros leitores beta. Pois é, isso acontece. E muito. Aqui as questões são as seguintes: quem critica melhor? Quem faz melhores críticas? Quem é mais imparcial ou quem é mais neutro? Até porque não vamos fazer uma crítica perfeita à história da amiga ou da vizinha da rua abaixo só porque ela é nossa conhecida, não é? Porque alguns fazem estas distinções. Quem retifica mais erros? Já me estou a engasgar porque provavelmente estou a ser cancelada agora neste momento. Quem é mais ou menos simpático? E graças à deusa, não é? Para mim é graças à deusa, não é? Eu nunca fiz competição para parecer cruel. Porque no fim de contas eu sei que venceria qualquer um só pela minha fama.
Ahm, portanto, esta inveja por parte de leitores beta também acontece bastante. E por parte de críticos também e resenhistas. Quem resenha melhor, quem faz a crítica melhor. Eu detesto esta porcaria, eu detesto isto, eu detesto. Eu detesto quando tenho que fazer uma crítica e aparecem pessoas a dizer mas tu fizeste a crítica assim, não sei o quê. Já me aconteceu, ok? Eu tenho alguns projetos em que eu faço críticas, não é? Principalmente aqui na Fábrica de Histórias, no podcast Na Estante, em que já apareceu gente a dizer mas não falaste daquilo. Se eu falasse daquilo, provavelmente estaria a soltar spoiler, não é? Enfim, e vamos à última parte da inveja na literatura, quando o leitor inveja o autor. Já aconteceu e continua a acontecer e vai continuar a acontecer leitores invejarem a escrita dos escritores. O escritor é tão genial que o leitor imagina-se a ser coautor, a pensar que poderia ter escrito aquilo. Aquilo faz o leitor sentir-se deprimido, depressivo e incapaz, então chega a inveja na sua maldade pura, não é? O leitor não consegue chegar à escrita maravilhosa do autor e pode levar a plágio, cópia, ou transformar-se num escritor robô, em que não há sentimento puro ali, é tudo feito de forma robótica para parecer o escritor que invejou. Quanto a esta parte não há muito a dizer, não é? Nós vemos por aí isto acontecer, leitores que se viram contra escritores. Até poderia ser uma história de ficção, mas não é. Aliás, acho uma história de ficção sobre isso. Escrita por o Stephen King, exatamente, escrito por Stephen King, o Misery, em que o escritor é o pobre coitado, a vítima no meio de tudo, não é? Mas enfim, é o que temos, inveja em tudo quanto é lugar. Mas agora vamos para o momento das dicas. Estas são para quem sofre com inveja. E eu não sei se vou dar dicas muito boas, mas é o que tenho. Primeiro, nunca aceite fazer algo que não se sabe. Vai gerar um sentimento negativo. Ou, então, diga sempre que sim a quem o solicitar para fazer uma crítica ou alguém começará a sentir ódio gratuito. Segundo, e esta dica é para os leitores betas, resenhistas e críticos, no geral, tenha cuidado com a crítica. Pense bem antes de falar ou escrever. Isto comigo não faz muito sentido, mas no fim de contas eu queria deixar para vocês procurarem sempre algo positivo para comentar. É importante, mesmo que eu não o faça isto. Terceiro, resguarde-se nas redes sociais ou será enxovalhado como se fosse uma mulher ruiva na época da Inquisição. Eu quis fazer esta piada, mas a piada não é grande coisa porque estamos num momento crítico. Mas sim, basicamente resguarde-se nas redes sociais ou vai haver problemas. Quarto, faça o que quiser. E acho que esta é a melhor dica. A última é sempre a melhor dica. Porque no fim, faça o que fizer, a inveja será sempre e sempre existirá, portanto. Enfim, a melhor coisa é tentar ultrapassar e fazer o que a pessoa quer fazer e o que a faz sentir-se bem, portanto. Façam aquilo que vocês gostam e tentem não ser. Tentem não ser enxovalhados pelas vossas verdades. Acho que é isto que devo dizer, que tenho que dizer. E dicas para não ter inveja. Dicas para não ter inveja. Primeiro, siga a sua vida de forma autónoma. E segundo, pare de olhar para o vizinho a achar que ele não soou para ter o que tem. Porque todos eles soam para chegarem onde chegaram. E esta é uma verdade clara. E, bem, penso que é isto, pessoal. Em questão de dicas não foi uma coisa muito boa, tendo em conta que eu lido com invejosos de uma forma pouco saudável, posso dizer. Mas espero que vocês saibam lidar e consigam não ouvir essa gente, que é muito importante. E quanto a quem tem inveja, espero que neste episódio tenha se sentido envergonhado e pare de fazer estas coisas ridículas. Porque às vezes quando a pessoa passa vergonhas pode ser que pense melhor no que está a fazer. Quer dizer, espero eu. Termino aqui o episódio, espero que tenham gostado. Se sim, deixem um like e sigam nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Deem-nos um coffee para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês, ou caso queiram uma revisão da vossa história, ou uma divulgação do vosso livro, ou qualquer coisa. Se vocês quiserem ajuda, nós estamos aqui.
E é tudo, pessoal. Boa semana a todos e volto em breve para um próximo episódio do Chá de Dezembro.